Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quinta-feira, dia 20 de dezembro de 2019. São 7h06. Bom dia aos ouvintes da Rádio Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão de hoje. Tempo bom, máxima de 31, mínima de 23, no momento sol e temperatura no centro de 23 graus. Um Natal violento, jovem executado e casal baleado por Papai Noel. Os crimes aconteceram na madrugada de ontem nos parques São Benedito e Santa Helena. Com estágio de atenção, vazão do Rio Paraíba em Minas, acende alerta. Centro de Infertilidade, método pioneiro em unidade de campos. Surpresa para os pais, bebês de UTI neonatal vestidos de Papai Noel. Ontem foi uma quarta-feira de comércio fechado e ruas vazias. O TCE aprovou todas as 6 contas de 2018 já analisadas da região norte fluminense. Prevenção ao câncer, temporada com cuidados com a pele. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube, em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br. São, conferindo o horário, 7h07. Ao meu lado, o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, bom dia para você. Eu espero que você e toda a sua família tenham se divertido, aproveitado, que tenha sido um Natal de muita paz e muita saúde, muita felicidade para você e todos os seus. Bom dia, Marco Antônio, bom dia a todos os estúdios, bom dia a você, ouvinte da Folha FM. Desejo o mesmo a você, Marco, e a todos também que nos ouviram. Graças a Deus, tudo muito bem lá em Atafona. Antes da gente entrar nas notícias de hoje, acho que a notícia da semana, né, que foi o pagamento aí do 13º, a primeira parcela do 13º, que foi quitada na segunda-feira, por determinação do juiz aqui de Campos, o Elias Pedro Sader Neto, inclusive com ameaça de afastamento do prefeito. Esse assunto, como estou falando, ele foi determinado para o dia 23, foi no último Folha no Ar, né? No último Folha no Ar, primeira edição, você comentou sobre essa perspectiva, mas ainda não tinha essa decisão. No fim da tarde, já para o início da noite, chegou a informação de que realmente a prefeitura pagou a primeira parcela do 13º, 50%, como determinava a decisão judicial. Tem aí agora 2 meses para pagar duas partes de 25% do 13º salário, uma em janeiro e outra em fevereiro. Muito me preocupa, e aí é mais uma questão de análise do que uma questão de informação, como vai ficar a folha de pagamento de dezembro. Porque foi o que o Zé Pais falou aqui. Não sou eu que estou criando um factoide em cima de uma situação. Foi o que o Zé Pais falou aqui. O José Pais Neto, procurador-geral do município, foi nosso entrevistado e falou que o município não tinha condições de pagar a folha 12 e a folha 13 no mesmo mês. Ou seja, pagar o mês de dezembro e pagar o 13º salário. Também há de se destacar que não se pagou a folha 13 completa, pagou somente 50%. Então pode ser que tenha ali como se esticar e chegar a um denominador, um consenso de quanto vai se pagar no mês de dezembro. Mas são dúvidas que ficam, dúvidas que a gente, nessa quinta-feira, com cara de segunda, a gente vai começar a tentar... Cara de segunda mesmo. É verdade. A gente vai tentar começar a esclarecer junto à administração municipal, né? Perguntando aí ao pessoal da Fazenda, ao pessoal da administração, como que fica essa conta com relação ao salário do servidor da prefeitura. Fato é que foi quitado metade da folha, fato é que foi quitado depois de uma ameaça dura, inclusive de retirar o prefeito do cargo. Alguns advogados divergem sobre a interferência de um poder sobre o outro, não estou aqui fazendo juízo de valor quanto a isso, estou falando que algumas correntes do direito, elas colocam esse posicionamento, se não seria uma interferência do judiciário no executivo, por não ter conhecimento ali da real situação financeira do executivo.
Enfim, mas é um direito do servidor também receber o salário em dia, receber o 13º em dia. Então, fica essa contradição. Mas o importante é que o pessoal recebeu o 13º, mesmo que em cima da hora deve ter dado tempo aí de fomentar o comércio local, movimentar o comércio local. Um outro número que a gente vai ter que correr atrás agora, saber se o Natal em Campos foi como o Natal no restante do país, com uma melhora nas vendas. Isso mostra aí pelo menos no cenário nacional, uma retomada da economia e o que aumenta as perspectivas para 2020, né? Tivemos aí reforma da Previdência nesse ano, colocando novamente que em alguns pontos eu sou contra, mas a gente entende que para passar o projeto inteiro tinha que passar do jeito que foi, mas vem aí reforma tributária, que é uma outra que a economia nacional precisa para 2020, e a tendência é, enfim, da gente sair aí dessa crise que começa lá atrás, mas que ela ganha, que ela desponta mesmo ali em 2014 e a gente não conseguiu mais sair. Mas voltando aqui para Campos... Deixa eu só falar uma coisinha, Arnaldo. Sim. Jornalista logo tem uma mania de, às vezes, linkar uma coisa a outra, né? Você vê a manchete principal do Folha da Manhã, um sujeito evidentemente fantasiado de Papai Noel, foi um assassino, né? Esse foi o que estava de Papai Noel, foi o que baleou o casal. O que baleou o casal. Bom, e por outro lado, na mesma Folha da Manhã fala dos bebês da neonatal fantasiados de Papai Noel. Exato. Então, um tenta tirar a vida e o outro está trazendo vida. Exatamente. Né? Poxa vida. Você tem aí Essa primeira a gente podia dispensar, né? É verdade. Mas a violência, infelizmente, deu ar da graça no Natal. É bom a gente destacar que os índices de violência em Campos despencaram em 2019. A gente está chegando aí ao final do ano com um índice de homicídio quase 40% menor do que o ano passado, né? Um número significativo, redução de 40% no número de homicídios, mas deu ar da graça aí no Natal com esse assassinato. Um jovem foi assassinado a tiros no Parque São Benedito na madrugada de ontem, né? E cerca de meia hora depois... Ele foi assassinado cerca de meia hora depois de um casal ser baleado em frente de casa no Parque Santo Heleno, tanto São Benedito quanto Santo Heleno, em Guarulhos, a área mais violenta da cidade. E nesse caso do casal, os homens que passaram atirando usavam gorros de Papai Noel. Até irônico, né? Num dia de Natal, a pessoa passar com o Papai Noel atirando nos outros. Mas, enfim, foram os crimes que marcaram o Natal. E a gente espera aí que possa ter uma resolução. Porque o que muito aflige aqui a população campista é o seguinte: há uma redução, sim, significativa no número de homicídios. Agora, elucidação de casos, muitas vezes vão ficando pelo caminho. Não são todos. A Polícia Civil deu demonstrações aí de resolução de crimes importantíssimos nesse ano, no decorrer desse ano. Mas esses casos, sobretudo esses casos aí de homicídios menores, né, de homicídios nas comunidades, digamos assim, nas regiões mais pobres, você tem aí essa redução, essa não elucidação dos casos e vão aí se acumulando, e daqui a pouco estoura uma operação, prende 6, prende 8, prende 11 e diz que foram pelos homicídios. E você não tem detalhadamente quem foi preso por qual crime efetivamente. É verdade. Isso às vezes é uma satisfação à sociedade, de alguma forma, né? Mas, por exemplo, aos familiares ou às pessoas, a gente sabe que não satisfaz, porque de repente você imagina, ou quase tem certeza, a família, que não foi a pessoa ou não foi. Bom, esse é um caso muito difícil de analisar. São sempre casos delicados, né? Agora, também na primeira página de hoje, Marco, o TCE aprovou todas as 6 contas do Norte Fluminense já analisadas, né? São 9 municípios do Norte Fluminense, 3 municípios ainda não tiveram a prestação de contas colocadas em pauta pelo TCE. Na verdade, São João da Barra chegou a entrar na pauta do dia 18, que foi a última sessão da corte desse ano, mas foi retirada pela presidente, e aí os motivos dela, ela que é a relatora do caso, não tem como a gente saber quais foram os motivos dela, mas ela retirou de pauta e deve voltar agora no próximo mês, a primeira sessão no dia 8, primeira sessão da Corte do Tribunal de Contas do Estado, no próximo dia 8. Então o que acontece? Das 6 que entraram em pauta, e aí eu vou ver aqui quais foram as 6. Campos, Macaé, São Fidélis... Eu que fiz a matéria, acabei esquecendo já. Cardoso Moreira, Quissamã e Conceição de Macabu. As seis cidades
tiveram parecer prévio pela aprovação das contas. Vale lembrar que o Tribunal de Contas ele emite um parecer técnico, informando se ele é favorável à aprovação ou à reprovação de uma determinada prestação de contas. Passou essa questão do TCE, o relatório é enviado para a Câmara Municipal, que é quem é responsável pelo julgamento das contas efetivamente. São os vereadores que julgam, mas é claro que o julgamento da Câmara ele é muito mais político do que técnico. Até mesmo por isso, para reverter um parecer técnico do TCE, são necessários 2/3 dos votos na Câmara Municipal. Em 2016, logo após aquela operação Quinto do Ouro, que levou ali a delação de Jonas Lopes de Carvalho, levou a maior parte do tribunal para trás das grades, sobrando apenas a atual presidente, a Mariana, e eu acabei me esquecendo sobre o nome dela aqui agora, mas a Montebello, Mariana Montebello. Tem um outro sobrenome mais complicado, a gente fica no mais fácil, né? É a Mariana Montebello. E ela foi a única que não foi presa na operação, e naquela análise das contas de 2016, ao contrário do que aconteceu agora, quase todas as cidades do Norte Fluminense tiveram as contas reprovadas, a exceção foi Macaé. Campos, São João da Barra, São Francisco, Cardoso, Quissamã, Carapebus, todos tiveram suas contas rejeitadas. O que aconteceu? O prefeito Cláudio Linhares se reelegeu e conseguiu, junto à Câmara, reverter a sua punição. A Câmara aprovou as contas de 2016 do Cláudio Linhares, prefeito de Conceição de Macabu. Já Macaé teve as contas aprovadas e conseguiu ser aprovado também na Câmara. As outras 7 cidades reprovaram as contas dos ex-prefeitos e todos eles estão inelegíveis por 8 anos. São eles a prefeita Rosinha Garotinho, aqui em Campos. A prestação de contas foi reprovada no TCE de 2016 e também na Câmara, o que dá aí uma sanção de inelegibilidade de 8 anos. Os ex-prefeitos Neco, de São João da Barra, Pedrinho Xerene, também de São Francisco de Itabapuana, o Newton Furinga, que era prefeito lá de Quissamã, o Luiz Fenemê, de São Fidélis, GG Cantarino, em Cardoso Moreira, e Amaro Fernandes, em Carapebus. 7 ex-prefeitos inelegíveis por prestação de conta no ano de 2016. Um ano complicado, economicamente um ano complicado, não dá para a gente falar que não foi. Desde 2014 foi complicado, sim. 2015 foi um ano já difícil, mas 2016 foi um dos piores para a administração na região. Queda de royalties, a exceção de Campos, que conseguiu empréstimo, os demais municípios não conseguiram fechar suas contas. São João da Barra entregou com uma folha de pagamento atrasada, outros municípios também tiveram atraso de pagamento. Então não foi um ano fácil, mas nós tivemos uma Corte de Contas muito mais rigorosa, até por causa de ser imediata a Operação Quinto do Ouro, essa que levou todo mundo para a prisão, como eu falei anteriormente. Então foi uma análise muito mais rigorosa e dessa vez acabou por reprovar quase todas as contas. 8 contas reprovadas de 9. Mas em 2017 a situação já melhorou um pouquinho para o Norte Fluminense. Em 2018 está aqui 6, está limpo ainda, 6 contas aprovadas. Em 2017, para a gente só fazer um parâmetro, o único município que teve contas reprovadas na região foi Carapebus, reprovados pela Câmara. Os demais municípios, as contas foram aprovadas aí com suas ressalvas e determinações, como sempre acontece, mas pelo menos deixando aí a análise para a Câmara para o próximo ano. Vamos ver mais alguma matéria? Pode puxar, Vamos lá. Com estágio de atenção, a vazão do Rio Paraíba em Minas acende alerta. Quer dizer, existe a possibilidade, Arnaldo, de subir um nível bastante do Rio Paraíba? A gente já recebeu aqui o presidente do Comitê do Baixo Paraíba, o João Siqueira, em 2 oportunidades, e a gente estava conversando sobre isso em algumas delas. Hoje em dia, não importa tanto a chuva que cai em São Paulo, na nascente do Paraíba, por causa das barragens que tem ao longo do caminho do rio, no curso do rio. O que mais prejudica, ou o que mais ajuda, né, porque muitas vezes o rio seca demais, a nossa região, são as águas que caem nos afluentes aqui em Minas Gerais. E dessa vez a Defesa Civil está em estágio de atenção em decorrência do aumento da vazão da usina hidrelétrica Ilha dos Pombos, em Além Paraíba, Minas Gerais, na altura do município ali de Carmo, na divisa do Rio com Minas Gerais,
no Sul Fluminense. Na madrugada da última terça, por exemplo, a vazão, que era de 350 metros cúbicos por segundo, subiu para 1.300 metros cúbicos por segundo. Já em Miracema, fortes chuvas causaram rompimento de bueiro, que levou à interrupção total do tráfego na RJ 200. Choveu bastante nesse feriado, né? Desde domingo está chovendo bastante no Rio. Eu estava no Rio no fim de semana, fui para lá assistir junto com a organizada o belo jogo do Flamengo, apesar da derrota. Foi um jogão, hein? Foi um jogão. Foi um jogão. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, porque só quem não vê futebol, só quem vê futebol só com a paixão, não sabe analisar para dizer que o Flamengo foi engolido. Bom, engolido coisa nenhuma. Não foi, né? Tem que ter uma certa paixão demais aí contra o Flamengo para falar um negócio desse. Mas, enfim, engolido vamos só falar da Santos aquela vez lá com o Barcelona. 1-0 na prorrogação, embora aquela bola de Firmino na trave ali, né, foi um negócio que deu pra dar um frio na barriga, aquela bola na trave. Sim, mas isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E o Flamengo teve chance de ganhar sim. aos 90, sei lá, não, aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. Pois é. A chance clara de gol, né? Ele estava livre. Mas não dá nem para culpar o menino, não dá para culpar o menino. Claro que não. São coisas do futebol mesmo. Mas, voltando à questão da chuva, a chuva chegou e chegou com força. No Rio de Janeiro choveu muito no domingo e na segunda-feira. Agora o tempo está mudando aí, você deu a previsão do tempo mais cedo. E eu estava assistindo agora pela manhã a previsão de calor intenso aí até o final de semana. Não sei se vai se manter também para o Réveillon. Mas o que importa é que essas chuvas que vão caindo na região, sobretudo nos afluentes do Paraíba, sobretudo nos rios nas hidrelétricas que aumentam sua vazão, porque estão cheias, isso vai chegando aqui. Por isso esse estágio de alerta. A gente passou recentemente por uma cheia no Rio Ururaí. A gente lembra que há pouco tempo tinham comunidades ilhadas aqui em Campos. Então vamos aguardar agora qual vai ser o desdobramento desses casos de vazão mais alta, ver se isso pode chegar realmente a prejudicar a população campista e, é claro, ficando sempre em alerta, monitorando junto com a Defesa Civil, porque é importante que a Defesa Civil vá monitorando e possa aí também orientar famílias que precisem sair de casa antes de ser atingidas pelas cheias, né? Para que não seja aquele desespero. Eu moro numa localidade que sofre muito com cheias também, lá no Pontal de Atafona. Já tive que ajudar. Minha casa, graças a Deus, é mais alta e a gente nunca teve problema de água entrando em casa, mas já tive que ajudar muito vizinho a levantar as coisas, a colocar tudo em cima de caixas de frigorífico, correndo, que a água, quando chega, você não tem muito o que fazer. Mas se a Defesa Civil monitora com antecedência e informa com antecedência as famílias, sobretudo as ribeirinhas, do risco, isso aí pode ser atenuado. E é uma época, né, que as pessoas não estão muito atentas ao movimento externo. Esse clima de Natal, de Ano Novo, todo mundo empolgado, e de repente vem uma enchente, de repente vem... Como aconteceu, por exemplo, no Nordeste, não lembro agora qual foi a cidade, um deslizamento de terra matou 7 pessoas da mesma família, né? Pois é. Uma tragédia que sempre vai ser uma tragédia, mas numa época como essa, deixa a gente ainda mais reflexivo sobre a vida, né? A gente fica refletindo mais ainda sobre como as coisas podem acontecer a qualquer momento. E olha, Arnaldo, essa história das tragédias, quer dizer, você construir... aliás, eu me lembro que tivemos uma entrevista aqui de alguém ligado ao meio ambiente, agora realmente confundiu, eu não lembro, mas eu me lembro muito bem que o assunto foi... porque a água da lagoa invadiu a minha casa. A água da lagoa invadiu a sua casa... Ou foi você que construiu a sua casa numa área... Não foi o João, não. Foram as secretárias de meio ambiente foram, exatamente, São João e São Francisco. A Joyce Terra a Sofiati, a Luciana Sofiati. Pois é, então às vezes a pessoa constrói... Ali nem é tanto problema que eu vejo, nas encostas que é um problema muito sério. Você tem os deslizamentos, você tem as mortes, as pessoas soterradas, passa tudo, para de chover, a coisa fica tranquila e as pessoas voltam para o mesmo lugar.
Pois é, as pessoas também, a gente tem que ver também a necessidade das pessoas. Sim, né? sim. Não, é porque eu acho que quem tem condições não volta. Depois de um susto desse, acho que quem tem condições não volta. Mas, por exemplo, lá em Atafona, a gente sofre com a erosão costeira há séculos, mas de forma mais acentuada desde os anos 70, por exemplo, dos anos 70 do século passado. O que acontece? Quando o mar volta, dificilmente se constrói. Mas sempre tem um ou outro que faz um barraquinho, uma coisa mais improvisada, para tentar aproveitar aquele período ali de que o mar recuou, né, um aparente recuo do mar. Depois, quando avança, aí vai lamentar que está perdendo, que só tem aquilo ali para morar. Mas não, já construiu sabendo que o mar teve ali. E uma vez eu ouvi uma sensacional de um jornalista, escreveu isso, né, o Veríssimo. Como é que ele que mais se surpreende nessa época é que a pessoa passa a vida dizendo que não tem absolutamente nada. E quando tem uma tragédia dessa, fala assim, perdi tudo. Isso foi uma... É até piada do Sai de Baixo, daquele Caco Antibes que gostava de usar isso aí nas piadas dele. Mas qualquer enchente, ela deixa marcas. Eu lembro, como eu falei lá na minha rua, né, sempre tem cheia, sempre que parei vai encher aqui, na Foz também, né, vai encher bastante. Lógico, a água não tem limite, né? Exato. Ela vai onde dá. Você vê a correria que para você coisa, é desesperador mesmo. Quem já passou sabe o que é, mas é importante que a Defesa Civil esteja monitorando o mesmo nível do Paraíba. A gente vê que a água, quando acontece isso, esse aumento de vazão, aumento com chuva, ela fica mais amarelada, fica a água mais barrenta, né? E é assim que não tá aquela água clarinha, tá a água mais barrenta aqui no Paraíba, então é água de chuva mesmo, é água de cheia, e a Defesa Civil faz seu papel, monitora aí para saber se há ou não risco de transbordo aqui na área central, seja na área central, seja nas comunidades do município. Tem que haver um monitoramento constante e também nos outros municípios da região, sobretudo os municípios da Foz do Paraíba, São João da Barra e São Francisco, para que não haja aí nenhum fim de ano trágico para ninguém, né? Nenhum fim de ano aí fora de casa nesse período de cheias. Agora, se a chuva continuar e a perspectiva é de um verão chuvoso, né, Marco? A gente está aí desde novembro, um período de chuva constante, é bem provável que no verão, infelizmente, a gente tem que noticiar aqui casos de cheia, né? É verdade. E interessante que nós tivemos a coisa de uns 10 dias, o Arnaldo, ou menos até a semana passada, uma notícia de que a tendência é o verão ser menos quente. Por causa um pouco mais ameno. Por causa da chuva. Exatamente. Então, uma notícia boa não vem sem uma ruim do lado, né? Não. Você tem que estar muito atento em relação a isso. É verdade, tem que estar muito atento, porque verão é época de chuva, né? Época de pancada de chuva, e esse verão, sobretudo, ao que tudo indica, que a previsão mostra aí, é um verão que vem com muita chuva. E falar em verão, nossa próxima entrevista, a gente está aguardando chegar aqui ao estúdio o Elinho Naim, superintendente de entretenimento da Prefeitura de Campos, para a gente falar sobre a programação de verão da Praia do Farol de São Tomé, uma programação extensa e bastante diversificada, com atrações de grande porte, de grande nome no cenário nacional e em parceria com o SESC. Acho que isso é extremamente importante a gente já ir ressaltando desde já. E a gente vai falar sobre essas atrações, como que vai começar a programação, quando que vai começar a programação, que não vai ser já no Réveillon. Réveillon é ainda com pratas da casa, que tem sua importância também dentro do cenário musical, né? E não só shows, né? Tem uma série de atividades, e isso a gente vai inclusive daqui a pouquinho. O Rafael Twin esteve aqui para falar da parte esportiva, né? Exatamente. Agora a gente vai para a parte de entretenimento, falar daqui a pouquinho, assim que chegar para a nossa entrevista com o Elinho Naim, que é nosso convidado de hoje. Bom, mais um assunto que a gente pode levantar nesse primeiro segmento é a prevenção ao câncer. Nós estamos chegando, evidentemente, numa temporada onde o cuidado com a pele é algo muito importante, em que as pessoas têm a tendência de realmente atentar
embora não seja só nessa época, né? Os dermatologistas são unânimes em dizer que mesmo no inverno, mesmo quando não tem sol, e você deve usar o protetor solar, inclusive no dia a dia, não só para ir à praia. Exatamente, exatamente. Mas esse hábito de usar protetor solar é uma coisa muito... que não principalmente aqui na nossa região, esse hábito não cola. É um hábito que, infelizmente, não dá muito certo, né? Mas, como você mesmo alertou, deve ser usado não só no verão, mas no verão tem gente que abusa, né? A gente estava no Rio, como eu falei com você, no final de semana, a gente estava vendo os turistas que tem o selo de turista, né? Que é aquele vermelhão, aquele queimado vermelhão. Que não é aquele bronze, né? Aquele negócio dourado, mas é mais vermelho mesmo. Mas o risco, tem gente que vai para o sol sem proteção nenhuma, fica o dia inteiro deitado lá no sol. Fica o dia inteiro deitado lá no sol, jogado no sol, e depois não quer se comprometer, não quer saber aí se há ou se não há risco. Agora, a prevenção ela tem que ser constante. O uso do protetor solar ele é mais do que importante, tem que ser mesmo contínuo, não é um uso só, como você mesmo colocou, quando o sol está mais quente. Qualquer horário o sol pode prejudicar, né? O sol ele é mais prejudicial entre 10 e 16 horas. Mas antes e depois também você tem que ter aí todo cuidado para não se expor demais. E às vezes até naquele dia que a gente costuma dizer, né, tem uma palavra que diz o mormaço, que não é aquele sol aberto, mas o raio ultravioleta ele passa através das nuvens e te prejudica. Portanto, olha, eu sei que às vezes alguns protetores solar são assim mais pegajosos e tal, mas já existe no mercado alguns que são refrescantes, loção e tal, vários, que é bem agradável de passar, inclusive dá uma refrescada na pele. Não custa nada, né? Porque depois você vai chorar na cama, né? É verdade. E câncer de pele é um dos cânceres que mais tem incidência no Brasil. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não se atentam para fazer o exame precocemente, até mesmo para evitar, e acaba aí sofrendo metástases, enfim, evoluindo para casos mais sérios. O câncer de pele é o que mais tem e é o mais fácil de curar também, quando detectado no início, né? Exatamente. Eu falo isso com certa tranquilidade, que lá em casa a gente já passou algumas vezes por problemas como esse, e todos, graças a Deus, tiveram tratamento e deram certo muito rápido. Pois é, então nós vamos agora a um pequeno intervalo. Antes do intervalo, deixa eu só registrar aqui, Marco, o nosso amigo Maurício Furel Batista, que não nos deixa, né, todo dia junto com a gente, desde cedinho. Ele perguntando aqui, pedindo uma análise com relação aos projetos enviados pelo Executivo e recusados pela maioria da Câmara. Vou ficar te devendo hoje, Maurício, mas amanhã a gente vai estar tratando novamente sobre a questão do G8, sobre a questão do orçamento. Aí eu trago aqui a minha opinião sobre esses projetos que foram enviados à casa e acabaram sendo rejeitados. Tá ótimo. Vamos ao intervalo agora, são 7 horas e 33 minutos. Quando voltarmos, nosso amigo aqui, já é frequentador também, já esteve aqui conosco, Hélio Naim, e fique conosco, Folha FM, a rádio que toca você. Neste período de festas e reflexão, o meu desejo